Boa tarde, boa tarde, boa tarde, povo abençoado. Shalom de Deus para você. Você que me segue, você já aprendeu o valor da palavra shalom, o quanto Jesus nos ensinou sobre essa palavra em Lucas 10, quando ele mandou que os discípulos andassem de 2 a 2, entrassem nas casas e falassem shalom. Mas nesta tarde, viração do dia, momento em que aprendemos a palavra de Deus, nós estamos na série falando sobre felicidade. Nós estamos ouvindo Jesus no Sermão da Montanha. Esse é o terceiro episódio dessa série. Se você ainda não viu os outros episódios, nós temos uma playlist com todas as séries. É só você ir lá na playlist e você vai assistir os episódios anteriores, não só desta série, mas de outras séries. Tem muito material para você ver. Mas nós falamos nos 2 dias anteriores sobre Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, onde, quando a gente fala de bem-aventurança, parece tão distante da gente. Mas se eu disser para você, eu vou te contar o segredo da felicidade. Aliás, Jesus deu o segredo para nós sermos felizes. Aí você vai sentir uma curiosidade e vai querer ouvir. Então, bem-aventurança parece distante, parece algo religioso. Não, bem-aventurança é felicidade. Jesus está treinando seus discípulos para aprenderem a ser felizes. Nossas emoções são treinadas sim, a ser resiliente, a ser paciente, a ser misericordioso, a ser manso. Isso é uma questão de treinamento. Olha, a nossa natureza carnal vai tender sempre ao contrário, a você ser irado, a você ser insatisfeito crônico. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas são insatisfeitas cronicamente. Comprou um celular já de última geração, sai um modelo novo, você já fica insatisfeito com aquele que você tem. Então, nós fomos treinados nessa sociedade moderna a sermos insatisfeitos, insatisfeito com a própria igreja, insatisfeito com o seu pastor, insatisfeito com a sua família, mas nós agora vamos andar na contramão, aprender com Jesus a alegria, valorizar pequenas coisas. Nós vamos aprender a ficarmos felizes com aquilo que o Senhor nos dá. Satisfação é o segredo. Mas nós já falamos de feliz é aquele que é pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Já falamos de que feliz são os que choram, porque serão consolados. Mas hoje nós vamos falar que feliz são os mansos, porque herdarão a terra. Bom, se você não herda a terra, você é uma pessoa encarcerada, limitada. Herdar a terra, quando eu falo da terra, eu estou falando de tudo aquilo que Deus nos deu. Ele escreveu uma história para você, ele escreveu uma história para mim, e ele, na sua soberania, na sua onisciência, ele já sabe por todos os lugares. Ele deu para Moisés a terra do deserto e conduziu o povo até a terra prometida. Ele deu para Josué a terra de Israel, a terra prometida, Canaã. Então, para cada um, ele deu para Esther o reino, o reino onde ela estava ali na Pérsia. Então, para cada pessoa é o local aonde você vai ter a influência, onde você vai estar atuando. Então, para cada um, Deus deu uma terra para nós conquistarmos, para nós andarmos e nós avançarmos. Então, quando eu sou manso, eu herdo a terra. Quando eu não sou manso, e sou feliz, hein? Agora, quando eu não sou manso, eu sou uma pessoa descontrolada. Mansidão é domínio. Mansidão é ter domínio sobre as emoções, não é ser controlado pelas emoções. Às vezes você confunde mansidão com fraqueza. Ah, essa pessoa aceita tudo, ela é mansa.
Não, uma pessoa mansa, ela é mais forte do que uma pessoa dominadora, porque a pessoa mansa, ela domina as suas emoções. Uma pessoa dominadora não tem controle sobre as suas emoções, ela não respeita o outro, ela quer impor a sua verdade, porque às vezes ele se sente dono da verdade. A pessoa que não é mansa é como Saul, ele não pensava, ele agia. Ele estragou assim amizades, ele estragou assim a vida espiritual dele, a herança que Deus deu, ele não herdou a terra. Ele era para ser rei e não morrer precocemente. Até o dia da sua morte, ele era para ser o rei de Israel, mesmo que ele tenha sido um rei que o povo pediu por antecipação. Mas ele morreu precocemente, porque ele tinha na vida dele, ele tinha ímpetos incontroláveis, ira incontrolável. E eu digo que você pode ter tudo controlado, porque Deus te deu essa capacidade. O manso é forte. Jesus disse: aprenda comigo que sou manso. Aliás, Jesus ele fala, porque nós estamos no sermão falando de felicidade. E Jesus está falando, olha, eu sou o Deus que te ensina a ser feliz. Olha o que ele diz aqui em João, capítulo 16, ele diz assim o seguinte, que no João 16, versículo 20, em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar. Ele não promete uma vida sem problema, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E ele diz o seguinte, no versículo 22, na parte B, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ninguém. O Sermão da Montanha ensina você a ter uma alegria sustentável e ninguém vai tirar essa alegria. Mas voltando ao assunto de mansidão, uma pessoa, qual é o controle? Jesus disse, aprenda comigo que sou manso e humilde. Então eu tenho que olhar para Jesus, que é o meu padrão de comportamento, eu tenho que olhar para ele e pensar, deixa eu ver, como é que Jesus se comportava quando ele estava irritado e frustrado? Jesus até falava, ele falou no Getsemane, vocês não puderam vigiar comigo 1 hora? Ele até colocou a frustração dele em palavras, mas ele não fez um discurso acabando com os discípulos, ele controlou a vontade de falar um monte para os discípulos. Isso é ser manso, ter as emoções controladas. Quando aquelas pessoas vieram para apedrejar a prostituta e ficaram provocando uma resposta em Jesus, você vê a mansidão de Jesus de não responder de imediato. A sabedoria, muitas vezes, a mansidão é você saber se calar. O valor do silêncio, o controle para você ficar em silêncio é porque você é uma pessoa muito forte. O manso é muito forte. E Jesus, ele só deu a resposta no momento certo, não na hora da raiva. Quantas vezes os pais, na hora de disciplinar os filhos, na raiva, fala coisas que não deveria, usa uma medida errada na medida da disciplina, enquanto que se você respirar fundo e você orar e falar, Deus, me tira agora eu quero disciplinar, mas sem a raiva. Então isso é ser manso, é ter as emoções sob controle. Olha, o pecado do Éden, qual foi a maldição? A maldição foi Adão e Eva serem guiados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É ser guiado pela mente e pelas emoções. Nós não podemos ser guiados, nós temos que ter os pensamentos, Jesus disse, olha, leva os pensamentos cativos a Jesus Cristo. Os pensamentos não podem te dominar, porque os pensamentos vão te levar para o passado e você vai ter raiva, você vai ter tristeza incontrolável. Os pensamentos te levam para o futuro e você vai ser dominado pela ansiedade. Os pensamentos se concentram no problema, no presente e não na solução, o que vai te trazer estresse, angústia e aflição. E Deus está falando mansidão, é você ter domínio sobre os pensamentos, é você ter domínio sobre as suas emoções, é você se mostrar forte no tempo de angústia.
E essa força, por isso que eu digo que é um treino. Você vai treinar todos os dias. Eu tô com vontade de responder, não, eu vou praticar mansidão. Eu aprendo com Jesus. Eu não tenho que responder na hora da ira. Eu vou me calar. Eu vou falar quando a ira passar. Isso é mansidão. Mas hoje nós estamos vivendo numa sociedade ansiosa, descontrolada, pessoas cada vez mais concentradas nos seus direitos, mas no sentido do egoísmo. Ela se sente o centro do mundo e a empatia, eu quero dizer para você que a empatia é uma habilidade da inteligência emocional que Deus te deu, uma das mais nobres. A empatia é se colocar no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu evito muitos erros. Eu vou ser poupada de muitos aborrecimentos. Por isso, vamos treinar e sermos mansos para sermos felizes. O melhor treinamento é dentro da sua casa. E depois que você treinar bem a mansidão dentro da tua casa, eu garanto para você que vai ser muito fácil em todas as esferas da sociedade, da igreja, você ser manso. Que Deus te abençoe e que você possa aprender a felicidade com Jesus. Uma felicidade que ninguém pode tirar, porque é uma felicidade sustentável, é uma felicidade aprendida com o Senhor dos Senhores, aquele que veio nos ensinar a viver com uma qualidade de vida superior. Que o Senhor te abençoe, mas olha, não saia do canal sem antes você compartilhar, curtir, isso ajuda demais, nos ajuda a levarmos a palavra para todos os lugares da terra. A gente vai cada dia mais avançar. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.